Fala, nação flamenguista, saudações rubro-negro. Pessoal, vamos de cortes aqui, né? Vamos de corte do Flamengo. Enfim, praticamente agora a Carrascal, jogador do Flamengo. Vene Casagrande trouxe informações aqui. Vamos ver também, pessoal, reações da mídia aí que está assustada com o Flamengo, né? Vamos ver também o que Mauro César falou também sobre o Flamengo, né? O Flamengo tirou o escorpião do bolso. Tem que contratar, meu amigo. O dinheiro que ganhou no Mundial tem que investir para ficar ali nas primeiras posições do brasileiro aí até o final do campeonato, brigando por título e também reforçar para a Libertadores, que no começo o Flamengo meteu susto na torcida na Libertadores, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui já com o Vene Casagrande, pessoal, para começar. E após isso, vamos ver vários cortes aí da internet que eu fiz para vocês aqui. E hoje tem pós-jogo, viu? Pós-jogo eu tô aqui para trazer para vocês informações, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Enfim, a novela Jorge Carrascal tá perto do fim, tá, galera? Enfim, ainda bem, último capítulo chegando. Que novela, hein? Pelo amor de Deus, parecia a série Lost. Não acabava nunca. Mas vamos lá, eu postei nas outras redes sociais, novela perto do fim. Flamengo, Dínamo de Moscou e Atlético Mineiro iniciaram as trocas de documentos e estão finalizando os trâmites na operação envolvendo Carrascal. O Carrascal vai ser vendido pelo Dínamo ao Flamengo. O Rubens será vendido pelo Galo ao Clube Russo. Inclusive, o jogador do time mineiro, Rubens, já foi liberado para viajar e aguarda a passagem que será enviada pelo Dínamo. Uma das pessoas envolvidas na operação me resumiu toda a situação. Vene, questões meramente burocráticas, questões jurídicas mesmo. Nada relevante, já era para estar fechada a negociação. A qualquer momento a gente finaliza, fecha aspas. Eu não posso falar o nome da fonte, obviamente, mas para vocês entenderem, não é pela questão de falta de dinheiro do Dínamo, é pela questão de agilidade. Porque se o Dínamo fosse pagar o Atlético Mineiro, ia demorar muito para cair na conta do Atlético Mineiro. Por questões geopolíticas, a gente sabe o momento que a Rússia está vivendo. Vocês sabem, eu não gosto de ficar falando a palavra aqui porque o YouTube, entre aspas, não entrega o vídeo quando a gente fala certas palavras aqui da maneira que deveria entregar. Pelo menos me explicaram isso, me ensinaram isso, eu prefiro seguir a orientação. E aí, gente, o que vai acontecer? O Flamengo vai depositar na conta do Atlético Mineiro, porque vai ser extremamente rápido, entende? E o Flamengo, teoricamente, vai pagar o Atlético Mineiro em 2 parcelas. Na verdade, vai pagar o Dínamo, para resumir para vocês, em 2 parcelas pela compra de Carrascal. 12 milhões de euros, sendo uma à vista e a outra no segundo semestre do ano que vem, de 2026. Então está tudo sendo finalizado e aí em breve o Carrascal viaja para se apresentar ao Flamengo. Então, galera, Carrascal será jogador do Flamengo em breve. Repito, enfim, essa novela vai chegar ao fim. A carreira dele. E foi desmentido pelo médico, por um dos médicos do próprio CT. Tanto que o cara foi desligado, né? Isso. Detalhe que o Ronco não examina o jogador, né? Ele não é mais um médico de campo, ele era o chefe de todos os médicos de todas as modalidades esportivas do clube. Ele era o chefe do médico do remo, do basquete, da ginástica, da natação e do futebol. Mas ele não examinava os caras. Aí ele falou aquilo, não sei porquê, de que maneira, escreveu, né? Gerou o seu desligamento. Mas o jogador tem problemas sérios, a gente sabe disso, vive se machucando. Segundo o médico que lida com ele, essa lesão que ele sofreu agora não tem nada a ver com um problema crônico, e se uma lesão qualquer um pode sofrer. Então, a informação que a gente tem, ele está se tratando, quando ficar bom, volta a jogar. Agora, vai ter continuidade, não vai? Não sabemos ainda. Uma outra questão. Agora, é muito ruim quando esse tipo de coisa acontece, e aí vira certeza na cabeça das pessoas, coisas do tipo, o cara tá bichado, não pode jogar mais, não sei o quê. Quer dizer, ele é muito prejudicado nisso, cara. Sabe, a reputação profissional dele foi prejudicada. O cara foi colocado como quase um inútil para o futebol competitivo. Isso é terrível, pô. E como é que você prova isso? Agora, ele que vai ter... Olha que absurdo. Ele que vai ter que provar que não é verdade. Uma coisa é o cara ter lesões e não estar a serviço do time, o torcedor ficar incomodado, questionar o investimento, tudo isso, ok. A outra é um tipo de afirmação como essa que circulou. Isso aí é muito grave, é absurdo. O prejuízo para a imagem dele é enorme. O rapaz, até essa liberação para ele passar com a família, eu acho até pertinente se ele não pode treinar, se ele está no tratamento para desinflamar o joelho. Melhor que ele pegue um avião, passa uns dias lá no Uruguai, dá uma esfriada na cabeça, depois volta. Porque veja bem, gente,
É importante entender isso. O De La Cruz, ele está numa situação delicada e quem o expôs foi o Flamengo. Curte futebol? Porque a pessoa que escreveu aquilo era o Flamengo, não é mais, mas era o Flamengo, correto? É um cara num alto cargo do Flamengo. Da mesma maneira, quando alguém escreve no WhatsApp assim, alguém importante, né? Que venderia um jogador por um determinado valor, é o Flamengo falando, sim, senhor. Uma coisa é o cara da portaria falando, é o cara do financeiro lá que faz os pagamentos, o rapaz da cantina, o cara que é o gerente da segurança, enfim. A outra é o cara que negocia, lida com o futebol falando. No caso, o médico falando de uma questão de saúde do jogador. Então, aquilo ali é o Flamengo, escrevendo no grupo do WhatsApp, alguém que representa, fala pelo Flamengo. Por isso é perguntado. Por isso foi questionado pelo outro integrante do grupo de WhatsApp. Então, assim, ele sofreu um prejuízo muito grande na reputação dele. Agora, para quem não concorda com isso, imagine você, faça lá o que você fizer da sua vida profissional, não sei do que você trabalha. Imagine se alguém chega e fala assim, olha, o José aqui, o cara trabalha, sei lá, na contabilidade. Ele é incapaz, porque ele não sabe fazer conta, não consegue mais esquecer como é que faz, não sabe fazer, não sabe usar as planilhas. Ele é inútil. Para trabalhar, para valer mesmo, não serve não, cara. Entendeu? Chegar para o cara que é motorista de ônibus e falar assim, fulano não tem a menor condição de dirigir um ônibus. É um despreparado, não tem preparo psicológico, é um perigo ele no volante. O que você acharia disso? Alguém chegar e falar de você profissionalmente que você não consegue executar aquilo para qual você se preparou e que é o seu ganha-pão. É isso, cara. Foi isso que fizeram com o cara. Isso é grave, pô. Isso é muito grave. O jogador é vítima do clube, porra. Então, se dá para ele um dia de folga, faz até sentido. Se ele não pode treinar, tá só tomando remedinho, aplicando um gelo, ele vai lá, viaja, volta. Vai fazer o quê? Trancar o cara aqui para quê? Isso é uma besteira. Isso aí me lembra uma história que era contada nos bastidores, quando um técnico brasileiro treinou um determinado time na Europa, e aí o jogador, aí, coisa rara, né? Aí o jogador, que era um jogador histórico do clube, estava com uma lesão e ele fala que ele quer viajar para um país próximo, onde ele tinha um médico da confiança dele que fazia um tratamento, que dava certo, coisa e tal. Para fazer do Arnaldo, gastar 25 milhões de dinheiro num jogador não é para qualquer um, não é mesmo. Só o Flamengo e o Palmeiras podem fazer isso. Acho que a questão é o jogador em que você investe. Eu acho que o Vitor Roque não é jogador para custar tanto. Acho que o Samuel Lino também não é jogador para custar isso tudo dentro da realidade do nosso futebol. Porque é um investimento de um esforço muito grande. Mas possível para esses clubes. Né? O Palmeiras vendeu jogadores por mais do que isso. Então ele tem caixa para isso. Não tem que ficar usando esse dinheiro para pagar salário. Ele tem essa sobra. O Flamengo também. Só o Alcaraz agora. Só essa dupla de amigos, são amigos, né? Jogavam do lado direito, o Wesley e Gerson, 50 milhões de euros ou mais, que o Wesley pode custar ainda mais a Roma. E teve mais, cerca de 20, mais ou menos, do Alcaraz, né? Mais 7 lá do Fabrício Bruno no começo do ano. Então tem dinheiro entrando aí, bastante dinheiro, mais a cota lá do Mundial, essa coisa toda. Então, pelo que eu apurei, o Flamengo não vai chegar a oferecer isso tudo, não. Lá na imprensa de fora do país já falaram desse valor. Por isso que eu acho até difícil. Eu acho que vai ter gente oferecendo mais dinheiro. Eu não sei se o salário vai ser maior, se o cara quer voltar ao Brasil. Ele jogou muito pouco na base do Flamengo, foi uma passagem muito curta. Ele não se adaptou e tal, era menino ainda, foi embora. Mas acho assim que, por exemplo, você perde o Gerson, aí você traz, digamos, o Saul. Eu acho que não é uma reposição à altura. Eu acho que o Saul não vai fazer o que o Gerson fazia. Não acredito. Acho que é outro tipo de jogador. E acho que tem uma queda de qualidade aí. Por mais que esse jogador espanhol experiente seja, possa compor, ajudar, o Gerson tinha um papel muito importante ali, era capitão do time. Mas não havia como segurar o cara. Queria ir embora, o pai dele dá entrevista até para ele mesmo, falando do clube, criticando. É insustentável uma situação dessa. E a venda foi boa, né? Com dinheiro muito bom para um jogador de 28 anos que já tinha saído 2 vezes para o futebol europeu, né? Então, acho que são reposições e uma tentativa de enxertar um pouco mais o elenco diante de algumas baixas. E, como eu tenho falado já há alguns meses, tanto Cebolinha como o Michael não saíram porque não apareceu a proposta ainda. Mas os dois estão na vitrine já há algum tempo para tentar ser negociado, tanto Cebolinha quanto o Michael. Você note que o Samuel Lino, se contratado, ele vai para a função ali de ponta esquerda, que é onde os dois jogam. E ainda tem o Bruno Henrique que cai por ali também, né? Mas eu acho que é uma tentativa de repor. Mas é impossível, às vezes, repor alguns jogadores quando saem. Como é que você repõe o Estevão no Palmeiras? Não tem como você repor o Estevão. Perdeu, acabou, pegou o dinheiro, tenta contratar, mas não existe como corrigir isso, né? É uma baixa muito grande.
E sobre o Runco, né? Depois de uma certa demora, o presidente desligou o médico do cargo de diretor médico do clube. Atualizar agora sobre Gabriel Jesus e Flamengo. Contei a bomba nesse sábado. O Flamengo tem interesse na contratação do ex-atacante do Palmeiras. Essa informação, inclusive, foi confirmada por um dos representantes do atleta com quem conversei ao longo do sábado. Mas, nesse momento, há dois grandes problemas que jogam contra a chegada de Gabriel Jesus ao rubro-negro. E eles não têm a ver com o Palmeiras e a relação do Gabriel Jesus com o seu ex-time no Brasil. Primeiro grande ponto. Gabriel Jesus ganha 6 milhões e meio de reais por mês no Arsenal. E ainda que o clube inglês tope negociá-lo também por conta dessas cifras, haveria a necessidade de uma composição. O Flamengo não é capaz sozinho de bancar esses 6 milhões e meio de reais. Hoje os jogadores mais bem pagos do Fla ganham acima de 2 milhões de reais por mês, mas eles não ultrapassam a marca de 3 milhões. Então, a menos que o Arsenal ajudasse com parte dos salários, esse negócio não avançaria. Segundo ponto importante, o Gabriel Jesus ainda sofre com problemas no joelho, no mesmo joelho que tem causado dificuldades desde a Copa do Mundo de 2022. E a tendência é que o Gabriel Jesus só esteja à disposição para voltar a jogar a partir do mês de outubro. Isso foi informado ao Flamengo na primeira rodada de conversas com o José Boto. Até por isso o Flamengo pode dar prioridade para outro jogador, porque pretende ter um camisa 9 o mais breve possível, até porque o Pedro deve ser negociado nessa janela de transferências, caso pintem propostas a partir de 15 milhões de euros. Só para completar em relação a Gabriel Jesus, jogador que foi mais reserva do que titular na última temporada, foram 13 aparições como titular, 14 na condição de reserva. Para completar o noticiário rubro-negro, Emerson Royal foi anunciado como reforço do Fla, vai vestir a camisa 22, o anúncio aconteceu nesse sábado. Já Carrascal está sim contratado, operação de 12 milhões de euros com 2 pagamentos. Primeiro à vista, de 6 milhões de euros, e outro de mais 6 milhões de euros na próxima temporada. Vendo aí momento conflituoso, digamos assim, do Flamengo, né? A gente teve recentemente a treta entre Felipe Luiz e Johnston, né? E que era um nome que não tinha essa repercussão que esses nomes agora têm, né? Vindo de clubes de primeira prateleira, aí a gente tá falando de Milan, de Atlético de Madrid. A questão do departamento de futebol do Flamengo, o motivo pelo qual chegaram ao nome do irlandês, o Mickey, honestamente, Fala, nação flamenguista, saudações, estamos de volta aqui, pessoal. Vamos falar aqui sobre esse jogo de hoje aí, né, do Atlético versus o Flamengo, né, Flamengo versus Atlético. Fazem aí um tira-teima em brasileiros, né, nos 74 encontros, né, pelo Campeonato Nacional. Desde 1971, cada time tem 29 vitórias, além de 16 empates entre eles, né. Jogo no Maracanã esquenta para duelo decisivo no mata-mata nacional, né? Nos próximos 11 dias, né? Atlético Mineiro e Flamengo ficarão frente a frente por 3 vezes, né? 2 delas decisivas na Copa do Brasil. Antes, neste domingo, às 8h30, né? Horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Uma prévia para o duelo do mata-mata, além de valer o desempate, né? Pela Copa do Brasil, no retrospecto, né, entre as equipes pelo Brasileirão desde 1971. Desde que o Campeonato Brasileiro recebeu esse nome em 1971, Atlético e Flamengo, né, já se enfrentaram em 74 oportunidades, foram 29 vitórias alvinegras e 29 rubro-negras em 16 empates. Então tá equilibradíssimo, né, empatado. Houve um empate, o Galo tem 106 gols marcados e o Flamengo tem 91. O tira-teima é neste domingo, né? Enquanto o Flamengo vem de 2 vitórias e mira a liderança, o Atlético busca a reação após 2 derrotas para se aproximar do G6, zona de classificação à Conmebol Libertadores do ano que vem. No último encontro pelo Brasileirão, em novembro do ano passado, os times empataram por 0-0 no Maracanã. O primeiro confronto pelo campeonato com esse nome foi em 1971. O Atlético venceu por 1-0. Também no Maracanã, em 1980, os clubes fizeram decisão, né, do torneio. Deixa eu tirar aqui da frente, né? O Galo venceu em BH por 1-0. No Rio, o Rubro Negro ganhou por 3-2.
e ficou com o troféu, né? Pela Copa do Brasil, além das pretensões do time brasileiro, no brasileiro, né? O jogo deste domingo serve de esquenta para as oitavas de finais. O primeiro duelo é nesta quinta-feira, às 9h30, Copa do Brasil, né? No Maracanã. A volta está marcada para o dia 6 de agosto, às 9h30, na Arena MRV. O Galo e o Rubro Negro buscam seguir na caminhada pelo título e miram, né? Uma premiação de R$4.740.750 de premiação para que avançar as quartas de finais aí, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, vamos ver para finalizar o vídeo aqui, né, para encorpar. Vamos ver aqui a provável escalação aqui rapidinho aqui do Flamengo, né? Que o Felipe Luiz aí revelou já, né, pro site aqui, né? Coluna do Fla. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo machucado, e Vina, né? E Vinha. Alan volta, né? Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Prata, ou se ele optar, né? Pelo Bruno Henrique ou Pedro, né? Se ele quiser jogar com o centroavante fixo. Apesar que o Bruno Henrique também faz essa posição, né? Tomara que o Flamengo tem que vencer. O Palmeiras venceu ontem, encostou. Então vamos ganhar hoje e secar o Cruzeiro, né, pessoal? Cruzeiro tropeçando aí, pra gente ficar mais tranquilo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Então, até o próximo vídeo aí. Se cuide, pessoal, se cuide. Hoje é domingão, aproveita para dar um rolê antes do jogo aí, dar uma caminhada, dar uma passeada com a família aí, né? E mais tarde, em nome de Jesus, estamos de volta com pós-jogo, quentíssimo, com boa notícia do Mengão. Hoje é 2-1 Mengão, não vai ser jogo fácil, o Atlético também vem de 2 derrotas, precisa ganhar, e não tem jogo fácil no Brasileirão, isso a gente sabe muito bem, beleza? Tamo junto e se cuidem.